A gente acabou de finalizar uma visita aqui no Parque Inhotim, uma visita panorâmica guiada, Muito bem guiada. muito bem guiada, com o Felipe. E agora a gente queria conhecer mais da sua história, assim, se quiser discorrer à vontade. Mas o que fascina a gente é realmente o que te move, o que te leva adiante, o que te cativa, né, o que chama atenção. Então, fica à vontade. Obrigado, gente, inclusive, por terem gostado. É muito bacana quando a gente está aqui num museu como esse, né? A gente tem uma equipe de educação que ela é muito qualificada, né? Todo mundo aqui tem uma área de formação muito específica para a gente conseguir dar conta disso tudo. E o meu interesse na arte contemporânea, principalmente, é porque quando, na minha ideia, né, na concepção, quando um artista coloca uma arte para ser vista, a arte deixa de ser um pouco dele e se torna nossa, né? Então cada arte tem uma certa interpretação. E já que vocês querem saber mais ou menos a minha vida, assim, eu acho um pouco curioso pensar, porque desde muito pequena eu nunca fui muito o que queriam que eu fosse, né? Então, por exemplo, a gente está numa sociedade que é minha geração ainda, né? A gente é millennial, acho que vocês também são, né? Tem essa divisão agora. Mas a minha geração ainda foi um pouquinho difícil, essa ideia de uma aceitação. Então, sempre queriam que eu fosse de uma forma, mas eu acabei sendo de outra porque tinha que ser assim. E por conta disso, por exemplo, eu acho que o meu pai, ele queria muito que eu fosse um policial militar, por exemplo. Só que eu escolhi o lado contrário, né? Eu fui para as artes visuais. Então, eu acho que é por conta disso, porque nas artes visuais a gente pode criar várias narrativas, né? O que me fascina, de certa forma, aqui. E aí a minha ideia foi, eu na verdade caí por um acidente, assim, nesse mundo da educação. Porque quando eu entrei nas artes visuais, eu acho que todo sonho de um artista jovem era tipo, eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho de arte, só que eu tive que fazer um estágio, né? E aí quando eu fui em busca do estágio, eu comecei a trabalhar com museus e desde então eu me apaixonei, né, de trabalhar nessa ideia de educação e arte. E aqui especificamente no Inhotim, essa ideia de trabalhar com arte contemporânea, que é o tipo de arte que eu sempre estudei justamente por ter várias narrativas, é o que me fascina mais, de poder criar novas histórias para talvez fazer o mundo ficar um pouco mais leve ou mais pesado também, porque às vezes é importante. Dualidade. É a dualidade. Então eu acho que quando eu tenho a possibilidade, né, o meu trabalho aqui não é só as visitas, né, a gente está a cargo dessa pesquisa em relação ao museu. A pesquisa é um ambiente muito disputado no Brasil atualmente, no mundo, principalmente na arte e educação, né, dentro inclusive das instituições, às vezes a gente é muito talhado nas nossas pesquisas, mas aqui a gente também tem um trabalho de pesquisar essa ideia desse acervo. Eu sou formada em artes visuais, estou iniciando uma pós em gestão cultural também, só que além disso eu estou estudando muito psicanálise, né, na Escola Freudiana de Belo Horizonte. Então já tem um texto que vai ser publicado sobre a Grada Quilombo, o barco, inclusive passem lá porque ela é muito massa. A Grada Quilomba. É a obra O Barco, da Grada. Ele é uma obra assim fascinante. Fala sobre pulsão de vida, pulsão de morte, essa dualidade, né? Então eu acho que a gente está em um ambiente, né, que é repleto de possibilidades mesmo para a gente poder criar narrativas. Então, é por isso que eu gosto, assim, de trabalhar com isso, né? Eu acho que é isso. Sim, e assim, se você pudesse descrever um pouco o que é também o Inhotim para você, para a sua vida, como que ele chega a você, como que ele interfere, como talvez ele tenha mudado sua trajetória, como eu acho que você deixou meio subliminar do estágio, né? O Inhotim, né, esse é o terceiro museu que eu trabalho, né? E o Inhotim, ele é um lugar que te dá muitas possibilidades de crescimento profissional, né? Porque você tem contato com diversos artistas, um contato direto. É um lugar que tem um fomento muito interessante, então isso possibilita que a gente consiga fazer uma pesquisa, né, mais apurada em muitas questões. Viagem, por exemplo, a trabalho, o que é ótimo, eu acho que está mais alinhado mesmo com o que eu quero. É sempre um desafio, né, trabalhar em qualquer instituição, mas eu acho que em Inhotim eu sempre fui um pouco... Tava falando isso com a minha analista, inclusive, no dia desses. Eu acho meio egoísta, assim. Tipo, na faculdade o professor mandava fazer uma coisa, eu fazia só que do meu jeito. E aqui eu faço um pouco disso também.
Então, por exemplo, a minha pesquisa, eu estou fazendo uma pesquisa que é muito voltada para a psicanálise. Então, estou pegando obras aqui e tentando aplicar alguns conceitos psicanalíticos nela. Por quê? Porque eu acho que eu trabalho com educação e nada mais eu acho humano do que tentar pensar na mente, né? Enquanto a gente está trabalhando com educação, lidando com o público e com pessoas diversas. E o que me dá uma movida mesmo de ver, olha, eu estou fazendo um trabalho que eu acredito de fato, além da pesquisa, é quando a gente tem contato com grupos que geralmente não podem, né, visitar esse museu. Quando eu era pequenininho, eu lembro que eu já fui numa excursão, e eu lembro até hoje, que foi no Palácio da Liberdade, inclusive, e eu lembro da cara do educador que me recebeu. Eu não sei o nome mais, mas foi uma experiência marcante, sabe? Então, acho que quando a gente consegue fazer um espaço como esse se tornar acessível, a gente vê que o nosso trabalho ele faz mais sentido, assim, nesse sentido. E assim, para quem nunca ouviu falar de Inhotim, porque a gente de fato não tinha ouvido falar. A gente conheceu assim por uma indicação de um colega meu da faculdade, ele falou. E assim, como você descreveria esse espaço? Há quanto tempo esse espaço existe? Quem são os meios que fazem ele continuar existindo? Então, agora nós somos o Inhotim, né? Nossa. O Inhotim é um MOCIP, é uma organização sem fins lucrativos, então todo o dinheiro captado do Inhotim é lei de incentivo à cultura, é um fomento direto, fomento indireto, né? Instituições que decidem investir aqui nesse espaço. Então a gente tem várias instituições privadas e públicas que fazem com que esse espaço aconteça. E o Inhotim, ele é um dos maiores museus a céu aberto do mundo. Eu acho que é muito importante a gente ter um museu como esse aqui, porque eu acho que ele mostra pra gente diferentes formas de se ter um museu, né? Como assim a gente tem uma obra de arte que não está dentro de um cubo branco, mas está no meio de um jardim que um passarinho pousa e, tipo, como é que isso funciona, né? Então, eu acho que o Inhotim, ele tem um pouco dessa potencialidade de ser um lugar diferente nesse sentido e que possibilita a gente criar mais narrativas mesmo, sabe? De novas histórias e novos sonhos, assim, não de um jeito tão... Novas formas de fazer as coisas. Isso, exato, novas formas de fazer as coisas, porque o museu, ele é sempre um local muito elitizado, né? As coisas estão dentro do cubo branco, você não pode tocar, você não pode isso, você não pode aquilo, é como se nem quisessem que você estivesse dentro de um museu, né? E eu acho que o Inhotim, ele é um museu, então eu não vou ser hipócrita, algumas dessas coisas podem acontecer dentro de qualquer museu do mundo, isso não é uma questão específica de Inhotim, mas o Inhotim eu acho que ele tem a possibilidade de que coisas a mais aconteçam, né? De que a gente tenha experiências a mais, o que é fascinante numa sociedade que não valoriza a arte, né? Sim. E a cultura. Então a gente está aqui por conta de vários fatores. E que bom que eles acontecem. Que bom que a gente tem a Lei Rouanet. E é isso daí, sabe? Legal. Parabéns por manter isso vivo e por compartilhar a sua história, por ser muito, né? Sim. Você, assim, né? Não ter medo, nessa guiança, realmente. né? Foi realmente uma guiança que a gente buscava, assim, né? Porque a gente Sim. está vindo de cidades históricas que a gente percebe uma Um coisa colonialismo muito forte, muito forte, assim, né? né? A gente Incomoda. foi em vários museus e a gente viu muita coisa assim que a gente ficou, nossa, tá, mas e aí? Quem construiu isso aqui, né? Quem construiu essa cidade? E nada falando sobre essas pessoas. As pessoas não têm assim. coragem, né? É, muito... Isso machuca, isso vai incomodando a gente, assim, a gente veio de várias cidades históricas, a gente ficou tipo, cara, não tô gostando do que eu tô vendo. É lindo, mas eu não gosto. Como que isso foi construído, né? Exato. Quem que construiu? Da onde que vem? A que custo? Sim. É uma não tem questão. nada lá sequer citando, né? Eu acho que a gente vive... Não, pode falar. Eu acho que a gente vive um período histórico mesmo, que a gente vai estudar um pouco mais pra frente no Brasil, que é realmente olhar pra frente, né? Não olhar pra trás. E não reclama, por que você está militando demais, por que você está falando mais sobre essas questões, só que é importante falar porque a gente vai passar por lugares em que, olha que linda essa igreja, mas né, é importante também saber como que ela foi construída, não de uma forma
sempre a gente sair do lugar com aquela energia pesada. Sim, Nossa, como o ser humano é péssimo. Mas se a gente desconhece o nosso passado, como é que a gente vai construir um presente e um futuro, né? Diferente, né? A Diferente. gente vai acabar repetindo sempre. Então é o que eu tento trazer muito nas minhas visitas, quando eu faço aqui, que se a gente desconhece o passado, a gente pode ser mais manipulado. Sim. E talvez seja, de certa forma, um projeto de sociedade, de que a gente consiga manipular massas para que os grandes, poderosos, governantes possam fazer o que bem queiram, Sim. né? Então, não vamos nos deixar ser manipulados, Sim. né? Nesse sentido. Acho que é E a isso. arte, eu acho que é um ótimo caminho, né, para isso, Sim. assim, para mostrar o que você quer de uma forma Subjetivo. Talvez subjetivo. Sim. Talvez alguém Sim. entenda o que você está querendo gritar no meio da sua arte, mas talvez alguém não. Sim. Mas acaba te dando essa liberdade, assim, né, de você criar o que você tá sentindo. Externalizar. É, Legal. eu acho que é isso. Muito grato pela troca. Obrigado mesmo, Maravilhoso. gente. Que bom. Adoramos conhecer. Valeu Obrigado demais. mesmo, viu, gente?